E aí eu vou encerrar aqui para a gente continuar essa conversa com a nossa entrevistada de hoje, que acabou de chegar aqui, a nossa bancada. Professora Lívia Cirne, Bom doutora dia, em jornalismo pela UFRN. Bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes. Maravilha. Já cheguei e já vou falar, né? Vai falar. Pronto, a gente já estava falando do assunto, na verdade. Né, Sim, sobre então essa pronto. questão que envolve agora o Telegram, né? Ele se posicionando em relação ao APL das fake news. E aí eu já queria que a senhora começasse falando aí qual é a sua visão em relação a esse debate agora das plataformas. Certo. Então, bom dia mais uma vez. Agradeço o convite. Agradeço também a oportunidade de estar aqui discutindo, né? Não só Lívia Cirne, professora, mas também como, de certa forma, uma representante, como servidora da universidade, que é uma instituição de excelência, né? De difusão de conhecimento e de ciência. E a gente discute isso dentro dos nossos cursos de jornalismo hoje, né? De comunicação. Na verdade, a questão das fake news, de maneira geral, é um problema hoje mundial, é um problema que afeta não só diretamente ao jornalismo, mas toda a sociedade, e precisa ser discutida, né? É um conceito novo, né, que chega mais de 2016 para cá, foi eleita a expressão do ano em 2017, né, nos Estados Unidos, e a partir daí emerge essa discussão. O conceito novo, mas a mentira que chegaria à fake news é algo muito antigo, né? Só que quando ela se reveste de informação, de difusão em massa, aí ela tem um outro reconhecimento. É que, na verdade, virou uma indústria, né? Virou um comércio a produção de notícias falsas. O que, na verdade, assim, para nós do jornalismo, é algo inquietante, porque notícia, a rigor, ela está dentro do pressuposto da verdade, né? Vocês aqui trabalham aqui com um programa de jornalismo, né? E vocês não ficam aqui emitindo informações falsas, né? Então se pressupõe que existe a verdade. Então, quando a gente junta falsas com notícias, né? Notícias falsas, aí já tem um certo incômodo a partir daí, porque a gente pressupõe que existe toda uma dinâmica, uma estrutura para legitimar que informações inverossímeis, né, circulem como se fossem verdadeiras. Não, por favor. Não, e aí, assim, nessa última década, né, dos anos 2000, com a proliferação dessas plataformas digitais, de difusão de mensagens, de conteúdo, isso vira um problema, assim, emergente, que causa muita preocupação, porque ela chega a manipular resultados de eleições, por exemplo, mas manipulam também a violência, né, causa um caos informacional e o caos na cidade, nas estruturas da sociedade, né? Tanto violência aí dentro do universo, por exemplo, do ambiente escolar, né, como a gente viu, né, recentemente, como também o caos urbano, enfim, na cidade, com a proliferação de mensagens que, na verdade, nem sempre são questionáveis, nem sempre são questionadas pela população. Lívia, a gente cresce aprendendo que a mentira é mais rápida do que a verdade, né? Então, naturalmente, que num ambiente mais potente de circulação de notícias, a fake news ela chega mais rápido às pessoas e a verdade vem depois e nem sempre consegue desfazer o trabalho da mentira. Mas existe outra modalidade, digamos assim, de meia-verdade ou meia-mentira, que é a desinformação. Esse a fake news, factualmente, você até pode, né? Isso aqui é vidro, alguém está dizendo que é de madeira. Não, mas você mostra que é vidro e você consegue minimamente, né? Mas a desinformação é meio mais sutil. Como é que você vê a desinformação nesse contexto também? Como se fosse uma coisa que dá verniz de credibilidade para algo que vai induzir uma opinião diferente. Como é que trata com essa modalidade de informação? Então, tem vários conceitos que estão associados à fake news, né, como pós-verdade, como a desinformação, e no contexto da pandemia, né, criou-se um novo termo chamado desinfodemia, né, que são as informações falsas. Isso, as informações falsas que circularam no contexto da pandemia, que foram inúmeras, né? E, enfim, todas essas vertentes, elas são prejudiciais, obviamente, né? E elas são regidas por uma certa intencionalidade, né? Que é isso que precisa ser entendido pelas plataformas digitais,
né, pelos que regem as plataformas digitais, porque, de certa forma, eles são vetores para a proliferação dessas desinformações, né? E uma grande questão aí, professora, vem. De fato, a internet, né, a chegada da internet, ela veio todo mundo com uma visão muito positiva, que a internet veio para democratizar, para dar o acesso a todos, fazer com que todos pudessem ali produzir seus conteúdos, ter um espaço, né? E, de fato, isso aconteceu. Mas a internet hoje, ela também, por meio de plataformas, de nichos, de uso de informação, ela pode fazer o caminho oposto, né? Ela pode criar nichos. E esses nichos são muitas vezes criados também por causa de algoritmos, de plataformas que começam a fazer o caminho da entrega daquilo que é mais interessante, não só em termos de ideologia, mas também em termos até econômicos, né, em termos financeiros. E eu queria que a senhora falasse exatamente, chegasse nesse cerne, que eu acho que esse é um dos grandes problemas, né, como a gente não vai acabar como um todo com fake news. A gente precisa educar a população e também ter instrumentos que regulem isso aí, né? Essa regulação. Mas qual é o caminho, então, desse uso equilibrado? Porque se discute agora a regulação, por meio de, seja a Anatel, que vem aí demonstrando interesse, ou alguma outra agência, mas como é que a gente também trabalha isso na população? Qual é o equilíbrio disso aí? Pronto, esse é um ponto também muito interessante, porque o que falta, na verdade, é essa educação das plataformas, né? Das pessoas terem essa educação no uso das plataformas, de reconhecer, por exemplo, que uma imagem ela não é verdadeira, porque existem as notícias fabricadas com muito profissionalismo, muita riqueza de detalhes, mas existem também montagens toscas que as pessoas não conseguem distinguir e repassam aquilo como informação verdadeira, né? Então, há essa falta de pedagogia no uso das plataformas, é preciso ter o que a gente chama de letramento midiático, né? De entender como funcionam os perigos, os impactos, o alcance, e esse debate tem que estar também para fora dos muros das universidades, né? Ela tem que estar ali nas escolas, na sociedade civil como um todo, nas comunidades, porque as pessoas precisam entender os mecanismos, né, que estão envolvidos nessa plataforma. E hoje, a era que a gente vive é essa era da algoritmização, né? Os algoritmos, eles manipulam todos os dados, né? Eles manipulam as informações, a gente consegue, por exemplo, quem gere as plataformas, né, pode oferecer um serviço para um determinado produtor de conteúdo, enviar a informação para um nicho específico, né? Com fins específicos também, com pessoas de idades específicas, de classe social específica, e fazer com que aquela informação reverbere ali naquele polo. E muitas vezes as pessoas não têm essa ciência, né? Hoje quem consome rede social de maneira geral, Instagram, Facebook, tem contato direto com conteúdos sugeridos, por exemplo, ou conteúdos patrocinados. E as pessoas consomem aqueles conteúdos, chegou para mim esse conteúdo, e começa a consumir aquele conteúdo, e na verdade você ali é, de certa forma, uma isca, né? Você está ali sendo capturado por um algoritmo que já sabe que você tem esse interesse. Né? Isso. Seus rastros aí, né? Isso. A gente já teve, em 2014, o Marco Civil, né, da internet, que também ajuda nesse sentido, em relação à proteção de dados, em relação a... Vem a LGPD também. Isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, há uma certa noção dessas políticas, embora todo mundo que baixe os aplicativos, ninguém lê as políticas de privacidade, né, os termos de uso, e aí não sabe nem o que está oferecendo ali quando entra nesses aplicativos. Lívia, essa discussão agora que está no Congresso se encaixa muito numa chave também entre o limiar entre o que é regulação de conteúdo nocivo, digamos assim, e o criminoso, e a garantia da liberdade de expressão. Isso é um tema tormentoso, não é só o Brasil que está enfrentando isso, e não é fácil de tratar. E se quer atribuir um papel às plataformas de fazer esse controle do que é, por exemplo, um conteúdo que infrinjam a lei civil ou penal. Como é que você enxerga essa questão e como é que é possível, se é que é possível conciliar
e até que ponto essa regulação pode ir sem comprometer a garantia de que as pessoas possam usar livremente uma rede social. Beto, acho que tem vários pontos nesse PL que a gente pode aqui passar uma semana discorrendo, né, sobre ele. Eu particularmente sou a favor dessa discussão ampla, né, mais a miúdes mesmo, porque a gente precisa entender também todas as visões de cada um, né, das plataformas, as visões hoje do legislativo, dos deputados, enfim, da sociedade civil. Você acha que está sendo apressado o debate? Tem que ser votado agora ou é preciso discutir mais esse assunto? Eita, essa é uma dúvida, porque assim... se fez exatamente isso, porque se precisa discutir mais, por que aprovou que ele ia votar em urgência, o projeto essa importância? Ele é urgente, de certa forma, porque a gente já está numa preparação para novos processos políticos eleitorais, né? Assim, a cidade, por exemplo, que já fomenta esse debate sobre quem é candidato, quem vai ser candidato, enfim, a prefeitura de Natal, por exemplo. E essa discussão, ela tem que estar preparada para lá, sabe, para esse processo eleitoral, para que não haja certas situações que já ocorreram, sobretudo com a questão dos robôs, né, dos bots. Dentro do PL tem essa discussão, né, sobre os robôs, sobre romper com essa política dos robôs, que é perigosa, é violenta. Você estava falando, Arthur, antes, acho que na pergunta anterior, sobre o poder de veiculação dessas notícias, né? Foi feita uma pesquisa pelo MIT nos Estados Unidos em 2017, se não me engano, 2017, 2018, que eles verificaram que 70% das notícias falsas, elas são muito mais compartilháveis do que as notícias verdadeiras. E ela é muito impulsionada também pelos robôs, né? Então, é impossível, tipo, uma notícia que circula pelos robôs aí, sei lá, mil perfis robóticos, né, que circulem. Com impulsionamento, né, você fala. Isso, vão ser impulsionados. Impulsionamentos inautênticos, assim. Por exemplo, você acha que está faltando, por exemplo, um debate mais focado nessa questão da verificação pelas plataformas de quem são as pessoas que estão postando? Porque essa parte de robô, eu não vi ninguém falando muito assim até agora sobre as plataformas terem um controle de garantir que as pessoas reais estejam postando e não robôs. Sim, sem dúvida, tem que ter essa discussão. Ela está lá também no PL, né? Então ele precisa ser talvez trazido pela sociedade com mais transparência e ao mesmo tempo tem essa urgência, né? Então acho que são caminhos assim bem complicados de se resolver, mas que precisam ser resolvidos. Ser trazido pela sociedade, eu entendo que a gente tem que ter um entendimento melhor sobre o uso da tecnologia em si, porque os bots eles vão ser cada vez mais presentes e a gente vem aí com o uso da inteligência artificial, que ainda vai ampliar mais ainda isso aí, né? Um exemplo do ChatGPT que vai ser usado, inclusive, para fazer sua pesquisa e construir um texto, construir imagem. Então, assim, a questão dos bots, ela é presente e vai ser cada vez mais, mas também a necessidade de entendimento do que é o uso da tecnologia, qual o impacto da tecnologia, para que a gente tenha um senso maior, um senso crítico maior sobre aquilo que está consumindo, não só consumir sem essa noção crítica, não só reproduzir, repassar, e aí a gente termina se tornando uma vítima mais fácil de qualquer plataforma, ou de qualquer rede, ou de qualquer pessoa mesmo, revestida às vezes nem a plataforma. Uma pessoa é capaz de passar a sua ideologia de uma forma, né, disseminando aí nas suas redes também, não só pelas... Pessoas assim, não é pessoa analfabeta, pessoas formadas com o currículo, né, de formação acadêmica, mas que de propósito ou não, inadvertidamente, passam, né? Então, analisar o papel da pessoa que passa fake news é tão importante quanto a própria fake news, né? Sim. As pessoas têm que ter cautela, né? Na divulgação da informação. Tem que observar, por exemplo, que custa a pessoa olhar se aquele perfil que está emitindo aquela informação, por exemplo, ela tem traços de robotização, né? Enfim, de que não é verdade, de que aquela foto... Você poderia dizer aqui, de repente, para os nossos ouvintes, algumas características, alguns pontos que se tornam relevantes quando a gente está consumindo esse tipo de conteúdo, para que a gente tenha esse senso crítico? Olha, isso aqui é importante você já observar que um tipo de informação que venha revestida com essas características, ela já precisa ser uma informação que você deve olhar lá para o contraditório, não repassar, ter mais cuidado com o que consome. Dentro do WhatsApp, por exemplo, aquele indicativo de mensagens enviadas com frequência, né?
já é um sinal que precisa ser observado com cautela, né? Então, joga aquela informação no Google, vê de onde vem, enfim, pesquisa, vê qual é o veículo que divulgou essa informação e, de repente, dentro de uma divulgação de notícia, de um encaminhamento de uma notícia, clicar no link, porque as pessoas hoje, elas têm preguiça de ler as matérias e, de certa forma, isso também tem impulsionado mudanças dentro do jornalismo, porque o jornalismo hoje tem que trazer a informação na manchete, porque as pessoas não clicam, né? Não clicam lá e leem a matéria por completo. E aí também essas fake news, elas se apropriam de manchetes extremamente sensacionalistas, né? Que é o que a gente chama do fenômeno do clickbait ou do caça-cliques. Então, justamente por conta dos algoritmos, né? Para impulsionar esse engajamento, então criam matérias com manchetes extremamente sensacionalistas, chocantes, impactantes, para gerar o clique ou compartilhamento e fazer com que isso renda engajamento ou a mensagem seja mais encaminhada com frequência. Enfim, verificar a autoria, né? Se existe autoria, se essa notícia ela é assinada, né? De que veículo, a qual veículo pertence. Enfim, existe uma série de dicas aqui que a gente pode se debruçar, né, para avaliar o teor, estabelecer um teor crítico em relação às matérias. Olívia, eu estava lendo com coincidência um livro que você deve conhecer, que é Judeu Zendari, que é Os Engenheiros do Caos, de Giovanni da Empoli. E uma das frases que me chamou a atenção, que até grifei aqui e trouxe a propósito para a avaliação sua, que ele diz o seguinte: qualquer um pode crer na verdade, enquanto acreditar no absurdo é uma real demonstração de lealdade e que possui um uniforme e um exército, né? Que ele diz que acreditar no absurdo coloca você dentro de uma tribo. Você acha que como é que funciona essa dinâmica? Isso também contribui para que essas fake news sejam mais... No fim das contas, assim, a gente sempre acreditou um pouco nas teorias conspiratórias, né? Então, acredita de certa forma. E aí eu acho que isso foi muito impulsionado, né, com as redes sociais, por conta da velocidade com que as informações circulam, por conta da pulverização, por conta das possibilidades de chegar uma mesma mensagem a vários lugares ao mesmo tempo, e essa descentralização do poder da informação que antes estava garantido ali pela indústria midiática e que hoje qualquer um é um potencial gerador de conteúdo, né? Gerador de conteúdo, exatamente. Então, e existe também, assim, nesse mesmo contexto, acho que uma crise, digamos assim, de uma dimensão racional até, sabe? As pessoas não conseguem, muitas vezes, identificar por mera limitação e também por, acho que, devoção, talvez, ao negacionismo, né? E aí eu acho que tende a proliferar mais o absurdo e gerar esse caos. E há também, não temos como negar, que há uma crise, de certa forma, das instituições, né, da credibilidade das instituições, tanto do jornalismo, né, como das instituições, enfim, executivas, isso, do poder judiciário, executivo e legislativo, né, que foi, e aí por isso que acho que é urgente debater, né, porque isso acho que foi jogado ao longo desse tempo, e aí a gente gerou o que gerou no Brasil de maneira geral, e inclusive numa onda de fascismo, né, enfim, de ódio ao fascismo, e que a gente precisa ir combatendo, e por isso que talvez seja urgente essa discussão, né? Muito bom. Mas, rapaz, a gente conversou há mais tempo aqui. É um assunto muito vasto. Né? Em produção, já tem que encerrar, né? Já temos que ir embora. 8h16 já. Mas foi ótimo. Professora Olívia Cis, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Manhã. Se você tiver algum conteúdo que você produz, possa, né, indicar para o nosso ouvinte, fique à vontade. Né, eu acho que tem enfim, plataformas de streaming, tem muito documentário hoje que traz essa discussão, né, dentro de fake news especificamente. Netflix tem documentários muito bons. Esse livro aqui é muito bom, viu? Né? De Walter Longo, que ele é muito bacana, que ele traz exatamente sobre esses dilemas do mundo digital da produção. Isso o importante é a pessoa ir em busca das informações, questionar, né, a veracidade de algumas informações que se considera absurda e acreditar na legitimidade do jornalismo, né, comercial, do jornalismo
enfim, independente também, mas que acreditar na credibilidade e na legitimidade dos jornalistas, porque os jornalistas eles são formados, né, eles exercem uma função social muito importante e que isso não pode ser. Isso, e tem um compromisso justamente com a objetividade e com a veracidade, né? Só para finalizar aqui também, porque é um assunto realmente instigante, né? E toda tecnologia ela é desenhada e criada com um propósito específico. Eu acho que isso também vale a gente colocar em mente. Então ela tem um propósito ali específico, ela tem uma intenção específica, né? Só que quando ela entra no uso da sociedade, ela já se dissemina e já vai mudando, né, os rumos aí, porque cada pessoa usa aquela ferramenta e compartilha e consome de uma maneira diferente. Então, ficar atento de que as plataformas e as redes hoje são a nova forma novo local de se consumir informação, é também ficar atento de que ela tem um propósito além daquele meramente de colocar aquela informação que está ali, né? E ter esse senso crítico, acho que já ajuda a olhar para o contraditório, a ter essa avaliação aí mais. Porque a transformação digital, tecnológica, ela está posta. É um caminho que não volta mais atrás, né? A tendência é sempre ter mais inteligência artificial, enfim, ter mais mecanismos tecnológicos. É uma questão, inclusive, de evolução, né? Agora, como a gente vai fazer uso disso? Ético, né? Isso, exatamente. Eu estava vendo a notícia esses dias que tem gente usando aí o chat GPT para criar blogs, gerar notícias para monetizar no AdSense do Google. Sim. Notícias 100% falsas, criadas por inteligência artificial, para que o cara ganhe dinheiro com a monetização daquela notícia. Então tudo vai ser as externalidades negativas das criações humanas, elas são inevitáveis. Como a gente vai tratar isso é que é o grande dilema. Exatamente. E quando é só notícia, ainda é uma questão. E quando a inteligência artificial simula vozes, simula imagens, né? Aí ainda torna-se mais perigoso, né? Maria, vamos embora. A gente fica assombrado. Professora Lívia Cires, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Os microfones da Jovem Pan para suas pedidas e seus conteúdos, suas redes sociais, se você possuir, para quem quiser acompanhar mais conteúdos. Então, muito obrigada também pelo convite, que veio por Arthur, né, que trabalha aqui com vocês, que foi aluno lá no nosso departamento de comunicação. Então, e também dizer que estamos disponíveis lá, né, para, enfim, para potencializar essa discussão e outras, né, que também são impulsionadas lá no Departamento de Comunicação e que são extremamente atuais e que precisam ser compartilhadas realmente. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada.